pessoal, bem-vindos ao canal. É absolutamente inegável que um dos grandes nomes dessa eleição presidencial do Grêmio é o nome de Danley. Mesmo que ele não seja candidato, os candidatos serão o Dorico Roman, de um lado, e Alberto Guerra, de outro. Onde é que entra Danley nessa história? Entra em praticamente todos os momentos, do início ao fim. O Danley começa a participar dessa eleição presidencial do Grêmio no verão desse ano, isso contado pelo próprio Alberto Guerra, em um almoço ou uma janta, agora não lembro, entre eles na praia de Atlântida, que fica no litoral aqui do Rio Grande do Sul. Nessa reunião, almoço, janta, lá sei eu, eles conversaram e concluíram que poderiam juntos buscar uma mudança no Grêmio que recém havia sido rebaixado. Rebaixamento foi final do ano e essa reunião que eu mencionei, ela aconteceu em janeiro. Ali os dois começaram a conversar, Guerra disse pro Danley, tu vais à presidência? O Danley disse, não, a minha ideia é tentar uma reeleição como deputado. Coisa que acabou se confirmando, Danley buscou a reeleição e inclusive conseguiu. Guerra disse pro Danley, bom Danley, se tu não vais, vou eu. Vamos começar a conversar. Eles conversaram e chegaram à conclusão naquele momento que tinham muito mais pontos de convergência do que pontos de discordância. Ficou acordado naquele momento que Danley apoiaria, ou ficou pelo menos implícito naquele momento, que Danley apoiaria Alberto Guerra. Mas o tempo, ele fez questão de mudar algumas coisas. Nesse meio tempo, houve, eu vou chamar de racha, dentro da principal organizada do Grêmio, a geral do Grêmio, que durante anos foi assim com Danley, agora não é mais. Membros da geral foram para um lado, Danley ficou de outro, ao ponto de que a geral institucionalmente apoia o Dorico Roman, a geral e outras organizadas, jovem entre outras, apoiam o Dorico Roman, e de outro lado, o Danley tem apoio ao Alberto Guerra. O que se conta nos bastidores do Grêmio? De que o Danley, para esse apoio, pediu alguns nomes indicados por ele, Danley, no conselho de administração do Alberto Guerra. Alberto Guerra disse, não, o Danley me apoia, é legal, bacana, mas eu não vou vender a minha alma. O Danley quer que tenha quase todo o conselho com ele e eu não vou por esse lado. Aconteceu o quê? Na eleição ao Conselho Deliberativo do Grêmio, Danley lançou a sua chapa própria, inclusive esse era o nome, chapa do Danley. O Guerra tinha dele, o Dorico tinha dele, todo mundo colocou conselheiro novo nessa renovação. A grande questão é que ali os dois entraram juntos na programação da Rádio Guaíba e foi perguntado, Danley e Guerra, os dois um ouvindo o outro, um de cada lado do estádio. Foi perguntado a Danley, tu apoias o Guerra? Guerra, apoia Danley? Eles disseram que, veja bem, não é bem assim, vamos conversar, um de nós deve ir. Mas não ficou definido naquele momento. Vocês repararam que nessa semana teve uma notícia que surgiu, durou 12 horas e depois foi desfeita, de que Danley apoiaria e inclusive seria vice-presidente no Conselho de Administração de uma chapa lançada por Adalberto Aquino, que é um conselheiro já há algum tempo de dentro do Grêmio, certo? Essa notícia surgiu, caiu como uma bomba, evidentemente, na chapa do Alberto Guerra, porque sem o apoio do Danley, o Guerra perde muita força, e durante algumas horas esse ambiente de tensão tomou conta da eleição presidencial no Grêmio. O apoio do Danley no pátio é muito forte. O Danley é um paquiderme no pátio do Grêmio, todo mundo sabe disso. O Danley lançou essa ideia muito também, não apenas por isso, mas muito em função de uma pressão no Guerra para que o Guerra venha a ceder e consiga ou conceda mais vagas de nomes indicados por Danley ao seu conselho de administração. Se o Guerra vai confirmar isso? Não sei. Se o Danley vai confirmar isso? Certamente não. A versão do Danley é de que a família vetou e tal. Ora, a família não vai vetar ele morar em Brasília para ser deputado federal, mas vetaria passagens no Grêmio? Não, essa conversa, convenhamos, que não cola. O Danley usou de uma artimanha política, que faz parte, é do jogo. Afinal de contas, estamos aqui falando de política e a política do clube de futebol não é diferente da política partidária. E nessa eleição do Grêmio, isso está muito claro.
Quantos nomes o Danley terá no Conselho de Administração do Guerra? Bom, a lista saiu hoje. Tem alguns nomes ali bem interessantes, como saiu a lista dos nomes do Odorico também. A grande questão é como esta composição será feita. Afinal de contas, não é apenas o Conselho de Administração que vale. Daqui a pouco é um nome forte para vice de futebol, é um nome forte para diretor executivo. Há quem diga, inclusive, que o Danley está preparando o terreno para se lançar como candidato na próxima eleição do Grêmio, lá em 2025, para assumir em 2026, que seria o último ano do mandato dele como deputado federal em Brasília. Tem muita água para rolar ainda. O fato é que Danley mostrou-se nessa eleição do Grêmio e certamente já se coloca para a próxima como uma peça fundamental, decisiva e talvez definitiva nesse jogo de xadrez que é a eleição, que é a parte política do Grêmio.